Itaúsa divulgou lucro recorde ano passado, mas apesar do crescimento desse lucro, eu prefiro não ter ações de Itaúsa na carteira e até o final desse vídeo você vai entender por que eu prefiro não ter ações de Itaúsa e ter ações de outras empresas na minha carteira. Meu nome é Ganesh Nokal, sou analista CNPI, especialista em ações da Bolsa de Valores e nesse canal compartilho conhecimento para você aumentar sua renda passiva com segurança investindo nas melhores ações da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Beleza? Bora para o nosso assunto que é Itaúsa. Primeiro de tudo, é sempre importante que você saiba o que a empresa que você investe faz. Se você não conhecer o básico da empresa, você sempre vai ficar inseguro com seus investimentos em ações da Bolsa de Valores. Então, bora lá. Quem que é Itaúsa? Itaúsa é uma empresa que surgiu faz uns 50 anos e uma empresa dessa idade você consegue ter uma boa noção do histórico de resultados dessa empresa. Um dos maiores erros dos investidores que eles cometem é investir em empresas que surgiram faz pouco tempo, que surgiram faz 10 anos. A empresa é uma criança ainda. Muita gente, por exemplo, investiu em Cash 3, Melius, uma empresa que tem pouco tempo no mercado financeiro, é uma criança ainda. Resultado, muita gente perdeu dinheiro investindo em Cash 3. Compara isso com Itaúsa. Se você olhar essa linha do tempo, você vai ver que Itaúsa tem um longo histórico, comprando aí Duratex, depois comprando Alpargatas, depois comprando empresas de energia. Então ela vai adquirindo empresas ao longo do tempo. Por isso que Itaúsa é uma holding. E o que é uma holding? É uma empresa que investe em outras empresas. Ela faz o quê? Ela junta dinheiro dos sócios, procura bons negócios que vão dar um bom retorno para os acionistas. E aí Itaúsa vai lá e compra participações em outras empresas que têm uma ótima perspectiva de resultado. A maior empresa que Itaúsa investe é o próprio Banco Itaú, muito conhecido aí, um bancão conhecido de todos. Só que além do Itaú, Itaúsa também investe no setor de bens de consumo, como Alpargatas, que é a dona de Havaianas. Todo mundo conhece o chinelo Havaianas, aí muito famoso no mundo inteiro. Também investe no setor de materiais de construção civil, com a Desco. Se você já construiu casa ou reformou casa, você vai lembrar dessas marcas: Duratex, Deca, Portinari. A gente, por exemplo, acabou de construir uma casa, comprou muita coisa da Deca, louça, vasos e outros itens também. Itaúsa também investe no setor de saneamento com a Aegea e o Brasil precisa investir muito em saneamento e a Aegea vai se beneficiar desses investimentos. Itaúsa também investe no setor de infraestrutura e mobilidade com a CCR, empresas de energia como Copa Energia e outros setores também. E para uma empresa como Itaúsa, que tem o papel de procurar investimentos, é preciso investir sempre com inteligência, claro. Não comprar participações em empresas ruins que vão fazer os investidores perderem dinheiro. Empresas como uma holding, elas precisam ter um histórico de boa alocação de capital, ou seja, alocar bem o dinheiro. Ou seja, vou colocar o dinheiro aqui só se me der um retorno adequado. Então, quem está lá na direção de Itaúsa é um pessoal que conhece demais do mercado financeiro e o que eles fazem? Procuram empresas rentáveis que estão sendo negociadas a preços descontados e que têm um bom potencial de retorno e de crescimento. É muito parecido com o que eu, como investidor, faço também. Só que eu e você que somos investidores pessoas físicas, a gente tem uma vantagem frente à Itaúsa e daqui a pouquinho eu vou mostrar que vantagem é essa. E se a gente for olhar, historicamente, Itaúsa ela tem cumprido o papel dela, ela tem feito bons negócios. Por exemplo, faz pouco tempo que Itaúsa comprou participação na XP e alguns anos depois ela vendeu por 10 vezes o valor que ela pagou, ou seja, um excelente negócio. Mas claro, também Itaúsa pode cometer erros, esse é o mundo real. Por exemplo, ela foi muito criticada quando ela fez aporte em Alpargatas e depois desse aporte em Alpargatas a ação só caiu. Só que acontece que, como bons investidores, Alpargatas representa uma fatia muito pequena da carteira de Itaúsa, então não machucou a carteira de Itaúsa. Pelo contrário, ano passado o lucro de Itaúsa cresceu. E acaba que Itaúsa é uma queridinha dos investidores. Para você ter uma ideia, Itaúsa tem mais de 500 mil investidores Brasil afora. Talvez você seja um dos investidores de Itaúsa, muito por conta dos dividendos. Itaúsa vem pagando dividendos todos os anos, como você consegue ver no gráfico que está na tela agora. Desde 2007 você consegue ver que Itaúsa está pagando dividendos todos os anos, alguns anos mais, alguns anos menos. Acontece que quem tem ações de Itaúsa muitas vezes fica reclamando aí que vai ficar pagando centavos e mais especificamente ela está pagando 2 centavos por ação a cada trimestre, mas ela paga outros dividendos também. E se a gente for olhar aí para o histórico de dividend yield de Itaúsa, conforme no gráfico aí que a gente está olhando junto agora, ela tem uma média histórica de dividend yield de 5,47%. E nesses últimos anos o dividend yield
vem subindo. Lembrando que é o dividend yield, é o dividendo que a ação pagou nos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação. Se a gente for olhar para o payout de Itaúsa, como no gráfico que eu estou mostrando agora para você, você vai ver que ela tem um payout médio aqui de 46%. O que significa isso? Que ela distribui 46% do lucro que a empresa gera. E mais recentemente, você consegue ver que em 2022 o payout foi de 38%, e recentemente foi de 75%. Resumindo aí, Itaúsa tem um histórico interessante de boa pagadora de dividendo. Agora, na prática, quanto que Itaúsa rendeu para os investidores nos últimos 10 anos? Dá uma olhada nessa imagem que eu vou mostrar para você agora. Itaúsa aqui rendeu 219% nos últimos 10 anos, enquanto o CDI rendeu 140% e o Bovespa 123%. Mas 219% é uma rentabilidade boa? Eu vou dizer que é uma rentabilidade mais ou menos. Não é ruim, mas com certeza não é uma rentabilidade excelente. Se a gente pegar várias outras empresas como Home, Shoes, Taesa, Unipar, elas renderam muito mais que Itaúsa. Se você olhar nesse gráfico que eu estou mostrando agora para você, você vai ver a rentabilidade aqui de Home, que rendeu 400 e poucos por cento, Shoes 435% nos últimos 10 anos e Taesa, uma empresa muito tranquila, rendeu 471%, enquanto o Unipar rendeu mais de 5.000%. E essas empresas aí um pouco fora do radar renderam bem mais. E por que isso aconteceu? Uma das razões é porque essas empresas que eu mostrei para você, elas são empresas menores chamadas ações small caps. Itaúsa já é uma empresa muito grande. Essas empresas menores, elas têm um potencial muito maior que Itaúsa, porque Itaúsa já é muito grande. Por isso que eu prefiro ter empresas small caps no meu lugar de Itaúsa na minha carteira de ações. Inclusive, quem é meu aluno ou quem assina a minha carteira recomendada de ações sabe que a gente foca muito em ações small caps porque ela tem um potencial de pagamento de dividendos e de valorização no longo prazo muito maior que empresas como Itaúsa. E essa é uma das razões por que eu não tenho Itaúsa na minha carteira de ações. Itaúsa é uma empresa muito grande, dá uma olhada no valor de mercado de Itaúsa agora. Para você entender um pouco melhor do que eu estou falando, olha só, o preço de Itaúsa hoje está em R$ 10,73, a quantidade total de ações de Itaúsa é esse valor aqui de 10 bilhões de ações. O valor de mercado, que é o preço da ação vezes a quantidade de ações, é um valor de mercado de 110 bilhões de reais. Guarda esse valor. E hoje Itaúsa está gerando aí um lucro de mais ou menos 13 bilhões de reais por ano. Quando a gente olha para a Shoes, que é uma empresa menor, o preço da ação hoje é R$ 6,98, tem uma quantidade de ações de 357 milhões de ações. Se a gente multiplicar esses dois valores, a gente chega a um valor de mercado de 2,4 bilhões. Ou seja, Itaúsa tem um valor de mercado de 110 bilhões e a Shoes tem um valor de mercado de 2,4 bilhões e ela está gerando aí um lucro líquido anual de 277 milhões. O que eu quero dizer com tudo isso? Que é muito difícil Itaúsa dobrar o valor de mercado porque ela já é muito grande. Sair de 110 bilhões e virar 220 bilhões é bastante difícil. É difícil você dobrar um lucro líquido de 13 bilhões e virar 26 bilhões. É mais fácil Shoes, que é uma ótima empresa também, ter um lucro líquido daqui a pouco o dobro de 277 milhões do que Itaúsa multiplicar por 2 o seu lucro líquido de 13 bilhões de reais. Por exemplo, se você multiplicar por 2 aqui, o valor de mercado de Shoes sair de R$ 7,00 para R$ 14,00, você vai ter um valor de mercado de 5 bilhões de reais. Agora, Itaúsa, se for ter uma valorização de 100% das suas ações, ou seja, ir para mais de R$ 20,00 o preço da ação, o valor de mercado tem que ser mais de 200 bilhões de reais. E por essa razão, eu prefiro ter empresas small caps na minha carteira. Claro, Itaúsa é uma empresa defensiva. Se você tem na carteira, use como uma empresa defensiva e coloque outras empresas que têm um maior potencial de valorização e de pagamento de dividendos na sua carteira. Beleza? Essa é a minha análise de Itaúsa. Curte o vídeo e até o próximo. Tchau!